Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos estudar o processo legislativo constitucional. Muito bem, vamos começar então a análise do processo legislativo. O processo legislativo tem seu regramento constitucional a partir do artigo 59 da Constituição. E o processo legislativo nada mais é do que o conjunto de atos a serem observados para fins de proposta, elaboração, aprovação de atos normativos primários, ou seja, atos normativos em sentido amplo. E aí você fala, professora, mas eu não sei o que é o ato normativo. Eu dou um exemplo e aí fica muito fácil. A lei é uma espécie de ato normativo. Então, toda forma de proposição, de elaboração, ou tramitação, até o fim, aprovação e vigência da lei é regrado pelo tema processo legislativo. Então, o texto constitucional, ele vai trazer as bases ou os regramentos obrigatórios para fins de aprovação dos atos normativos. Não só o texto constitucional, temos também uma lei complementar que trata sobre o tema. É a Lei Complementar 95/98. A Lei Complementar 95/98, ela regulamenta o parágrafo único do artigo 59 da Constituição. E essa lei vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. É uma lei de leis ou é a lei das leis. É uma lei que trata sobre o processo legislativo. A Lei Complementar 95 de 98, ela sofreu alteração em 2001 pela Lei Complementar também número 107. Todavia, nós não vamos adentrar ao estudo da legislação infraconstitucional, tendo em vista que não é uma matéria cobrada na OAB. Vamos nos restringir à análise constitucional do tema processo legislativo. Muito bem. Nesse ponto, a gente já sabe que o processo legislativo tem regramento constitucional e trata sobre a elaboração dos atos normativos primários. Agora, nesse ponto é importante a gente fazer uma diferenciação de uma questão terminológica, que parece preciosismo, mas não é. É extremamente importante. Nós distinguirmos duas expressões. A primeira é o processo legislativo. A segunda é o poder constituinte. Então, não podemos confundir processo legislativo com poder constituinte. Muito bem, não é o tema da aula poder constituinte, então a gente só vai fazer uma pequena análise para fins de distinguir as duas figuras. O poder constituinte nada mais é do que o poder de elaborar a Constituição. Então, o poder de elaborar o texto constitucional é chamado de poder constituinte. O poder de elaborar originalmente a Constituição é chamado de poder constituinte originário. Todavia, é possível que a Constituição, depois de sua edição, sofra alterações. E essas alterações que a Constituição possa sofrer, essas alterações elas vão estar disciplinadas no próprio texto constitucional. Então, originalmente foi editado o texto e no próprio texto foi estabelecido o regramento para no futuro se poder alterar o texto constitucional. Esta alteração do texto constitucional feita depois da Constituição já existir é intitulado de poder constituinte derivado, ou até para alguns autores o poder constituído derivado, porque tecnicamente não é o poder de criar um novo documento constitucional, mas sim alterar um documento já existente dentro de limites previamente estabelecidos. Então, a alteração do texto constitucional, ela é tecnicamente chamada de poder constituinte derivado ou, para alguns, poder constituído derivado, que pode ser na modalidade reforma ou na modalidade revisão. Só que uma coisa é exercício de poder constituinte,
Outra coisa é processo legislativo. O processo legislativo, ele não é o poder constituinte, porque o poder constituinte é o poder de elaborar o texto constitucional. Já o processo legislativo é a atribuição que alguns órgãos vão deter, nos termos do próprio documento, para fins de alterar o texto constitucional e também elaborar atos que vão estabelecer detalhamento, regramento, questões específicas dentro de um sistema jurídico. Vamos traduzir isso de uma forma mais simples? Então, uma coisa é elaborar a Constituição, outra coisa é editar atos para regulamentar a vida em sociedade. E aí eu falo em sentido amplo. Você pode ser que utilize a expressão lei para designar esses atos em sentido amplo. Não tecnicamente lei, mas sim a forma de normatizar, de estabelecer um regramento dentro do Estado, dentro do sistema jurídico. Então, o que a gente estuda no tema poder constituinte? A questão da elaboração do texto constitucional. O que a gente estuda no processo legislativo? A gente estuda no processo legislativo todos aqueles atos que decorram da Constituição. Então, todos os atos que decorram do texto original da Constituição e que, com base nele, podem ser editados, esse texto original, são regrados pelo tema processo legislativo. E aqui eu faço um link interessante. Abra comigo o artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição vai trazer, então, os chamados atos normativos primários. Por que são chamados todos esses de atos normativos primários? Pensemos no sistema jurídico escalonado, como se fosse uma pirâmide. Todo mundo sabe, né, a tal e famosa pirâmide de Kelsen, que foi, na verdade, embasada nos ensinamentos ou nas ideias de Kelsen, mas tecnicamente não foi dita e nem proposta por Kelsen, mas a gente chama de pirâmide de Kelsen, tudo bem. Então a gente conhece a pirâmide de Kelsen. Nessa pirâmide, no topo dessa pirâmide, encontra-se o quê? A Constituição Federal. Por que ela está no topo? Porque ela é a norma máxima. Dela emanam todos os atos que estão vigendo dentro de um sistema jurídico. Então, dentro do sistema jurídico, todos os atos que estão vigendo decorrem e emanam direta ou indiretamente da Constituição. Todos aqueles atos que são editados com base diretamente no texto constitucional vêm imediatamente abaixo da Constituição. Então, são chamados de atos normativos primários. Por que primários? Porque eles decorrem diretamente do texto constitucional. Então, os atos que decorrem diretamente do texto constitucional são chamados de atos normativos primários. Por que atos normativos? Porque são normas, regramentos. Então, são atos que regram uma determinada situação. Se eles decorrem diretamente da Constituição, eles vêm em primeiro lugar, por isso, atos normativos primários. Muito bem, quais são os atos normativos primários? Eles estão previstos no artigo 59 da Constituição. E são eles: emendas à Constituição, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Nós temos, então, 7 espécies de atos normativos primários previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Então, eu tenho emendas, leis ordinárias, complementares e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Muito bem, é interessante a gente observar nesse momento que no artigo 59 eu tenho lá emenda à Constituição. E o que é emenda à Constituição? Nada mais é do que um instrumento apto para alterar o texto constitucional. Então, para eu mexer no texto constitucional, eu vou fazê-lo por meio de uma emenda à Constituição. Então, espera um pouquinho. Eu acabei de dizer que
tudo que diz respeito ao texto constitucional é poder constituinte. E o poder constituinte originário é o poder de elaborar o texto constitucional. Só que, posteriormente, esse texto constitucional pode ser alterado, pode ser modificado por meio de uma emenda à Constituição. Então, observação importante. O artigo 59, inciso 1, ele estabelece a emenda à Constituição. Então, a emenda à Constituição está dentro do processo legislativo, por quê? Porque ela tem limites, ela tem regramentos estabelecidos pelo próprio texto constitucional. Quando a gente estuda poder constituinte, a gente sabe que o poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele é soberano, ele é autônomo, ele é incondicionado. Já o poder constituído, não. O poder constituído, ele é regrado, ele é limitado, ele é disciplinado, e é por isso que ele se encontra neste ponto da Constituição, processo legislativo, que é o momento que o constituinte originário reservou para fins de regulamentar como será feita eventualmente as alterações constitucionais, bem como a edição desses atos que decorram da Constituição. Então, a emenda à Constituição é um ato normativo primário? Fala, sim. Aí você fala, mas professora, não está abaixo. A emenda está junto com a Constituição, está no mesmo patamar. Muito bem, ela está no mesmo patamar. Mas sabe qual é a sacada? A sacada é a seguinte: emendas à Constituição têm regramento constitucional. Isso significa que, se eventualmente ela não seguir o processo legislativo constitucionalmente estabelecido, elas podem ser declaradas inconstitucionais. É por isso que elas decorrem do processo legislativo. Não existe norma originária inconstitucional. Tudo que é originário é constitucional, porque não tem nenhum condicionamento, não tem nenhum tipo de limite. Agora, o que é derivado, não. O que é derivado tem regramento, o que é derivado tem disciplina constitucional. Se não respeitar esse regramento, esses limites, essa disciplina, existem mecanismos para fins de controlar a constitucionalidade desses atos. E aí vem o tema controle de constitucionalidade, que é um tema que nós vamos estudar em uma outra aula, em um outro encontro. Então, cuidado, ok? Todos os atos previstos no artigo 59 da Constituição são atos normativos primários. Por que primários? Porque decorrem da Constituição. O que significa dizer? Estão regrados, disciplinados, todo esse processo para fins de sua aprovação pelo texto constitucional. Consequência, se não for respeitado esse processo legislativo, esse ato editado com vício poderá ser declarado inconstitucional pelos meios adequados. Tudo bem? Então, a gente viu essa diferenciação que é muito importante. Agora, antes de a gente avançar, eu também quero que você já abra a sua Constituição e acompanhe comigo, dê uma olhada no texto constitucional, porque é muito importante que você consiga identificar essas diferenciações estabelecidas nesse capítulo Processo Legislativo. Dá uma corrida de olho e veja. O artigo 59 traz quais são os atos normativos primários. E aí os artigos seguintes vão regrar as emendas à Constituição. No artigo 61 nós vamos ter o regramento das leis, depois o 62 as medidas provisórias e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai estudar nos nossos próximos encontros? Vamos estudar, então, quais são as limitações constitucionais para fins de emenda, para fins de lei, para fins de medida provisória, para todos esses atos normativos que decorrem do próprio artigo 59 da Constituição. Agora, para a gente terminar esse nosso encontro, cuidado com uma pequena observação que eu vou fazer para vocês. Este tema, processo legislativo, é um tema que não cai na prova. Despencar. Então, eu quero que você dê uma especial atenção a esse tema que a gente vai continuar estudando nos nossos próximos encontros. É por isso que eu convido você a assistir a nossa próxima aula e também a compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. Agradeço a sua atenção e até esse próximo encontro.